Ao encerrar o primeiro ano da atual gestão, o presidente Lula admite que as dificuldades para governar têm sido bem maiores em relação aos 2 mandatos anteriores. O repórter Carlos Alberto chega com essa informação sobre os bastidores da relação entre poder executivo e poder legislativo. O presidente Lula chamou para o ringue da corrida eleitoral o ex-presidente Jair Bolsonaro ao dizer que, na disputa pelas prefeituras, a polarização entre ambos estará de volta. Lula concorreu e venceu o segundo turno de 2022 contra o então presidente Jair Bolsonaro, que saiu derrotado das urnas, deixou uma base parlamentar sólida e muitos pré-candidatos a prefeito nas eleições de 2024. A polarização, no entender do presidente Lula, será inevitável, mas os petistas e aliados não podem aceitar provocação nem ficar com medo. Com recado direto aos militantes e aos dirigentes estaduais e municipais do PT, Lula reconheceu que seu partido precisa aprender a falar com os evangélicos, um segmento do eleitorado que costuma ter resistência às pautas petistas. As declarações do presidente Lula sobre a polarização com o bolsonarismo retratam também as dificuldades que o governo tem para construir uma base parlamentar mais estável no Congresso Nacional. Diferentes dos 2 mandatos anteriores, Lula afirmou que hoje é mais difícil governar e admitiu que sua gestão tem feito concessões em temas que muitas vezes não poderia ceder. Lula, em tom de autocrítica, fez questionamentos sobre o tamanho do PT na Câmara Federal. Abre aspas. Nós temos que nos perguntar por que um partido que, muitas vezes, no discurso pensa que tem toda a verdade do planeta, só conseguiu eleger 70 deputados. Fecha aspas. Questionou Lula, para colocar em dúvida se realmente o partido está falando o que o povo precisa ouvir. Com informações dos bastidores políticos, Carlos Alberto. Essa polarização entre PT e PL, nesse contexto antecipado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, retrata o resultado das eleições de 2022 e também um Congresso Nacional mais à direita, mais conservador. Diante dessa situação, naturalmente, o governo encontra menos apoio no Congresso Nacional, embora os articuladores políticos do Palácio do Planalto tenham avançado para constituir uma base parlamentar mais sólida, incluindo aí deputados do próprio PL, do PP, do Republicanos e consolidando uma aliança com o PSD e também com o PSD, além do PSD, jornalista Beto Almeida, do MDB e do União Brasil. Mas mesmo assim, a quantidade de votos angariada pelo Palácio do Planalto não foi suficiente para dar essa solidez, essa tranquilidade. Daí o presidente Lula fazer essa reflexão sobre as dificuldades para governar em 2023. Estamos encerrando o ano legislativo, jornalista Beto Almeida, com muitas pautas de interesse do Executivo, ainda pendentes no Congresso Nacional, e com os líderes partidários também na briga para uma nova reforma ministerial, que é o caminho para o governo ter mais votos no Congresso Nacional, tanto na Câmara quanto no Senado. Quando assumiu o governo, o presidente Lula costumava dizer em todos os seus discursos: o Brasil voltou. No intuito de colocar o seguinte, que o país estava de volta no cenário político, inclusive, e principalmente internacional, onde ele se coloca, até agora, como um interlocutor, como um verdadeiro integrante da diplomacia mundial. No entanto, Luzenor, é de verdade dizer que se o Brasil voltou, esse Brasil de hoje é diferente. Completamente diferente dos 2 Brasis nos 2 primeiros governos do presidente Lula. E ele está sentindo exatamente isso. Por isso que, neste fim de semana, durante o encontro que houve do PT em Brasília, avaliando, inclusive, cenários da campanha eleitoral, é que lá já foi lançada aquela campanha que vai ganhar aí os rádios, as televisões, colocando o seguinte, uma campanha publicitária com o slogan "Um Brasil e um só povo". O objetivo é exatamente chegar junto do público evangélico. O público que até hoje ainda mantém uma rejeição e um distanciamento muito grande do governo do presidente Lula. Então essas peças vão ter músicas entoadas por cantor gospel e personagens que vão dar glórias a Deus por programas sociais do governo federal. A campanha já está no ar.
Pois a campanha foi lançada durante o fim de semana, nessa disputa, aliás, nessa avaliação da Conferência Eleitoral do PT realizada em Brasília na sexta-feira e no sábado. Exatamente. E olha, não é à toa, a gente viu na semana passada, por exemplo, que a pesquisa Datafolha que foi divulgada apontou que 38% dos brasileiros aprovam a gestão do petista, enquanto 30% avaliam o governo como regular, mas outros 30% como ruim ou péssimo. Dentro desse segmento evangélico, essa reprovação é ainda maior, de 38%. Então, de fato, está aí a preocupação do presidente em buscar exatamente chegar junto a um público que ele enfrenta ainda hoje rejeição. O que me chamou a atenção nessas declarações do presidente Lula, Beto Almeida, foi essa referência à polarização nas eleições municipais de 2024. Ou seja, é como se o presidente Luiz Inácio Lula da Silva continuasse alimentando esse discurso da polarização com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas isso é uma estratégia justamente para criar o contraponto e também para, nesse cenário, buscar esse voto do segmento evangélico. Não, a questão, eu vejo, Luciano, essa questão, quando o Lula estimula essa polarização, quando ele diz isso, que a eleição municipal vai ser de novo, né, uma batalha ali de ideias, de ideologias entre ele e o ex-presidente Bolsonaro, na realidade, ele traz para si algo que é bom. Porque quando você polariza, é ele e o outro. E aí ele, inclusive, evita o surgimento aí de uma terceira via, de outros nomes que possam ganhar destaque dentro desse cenário. Então, esse Brasil dividido, esse Brasil polarizado, do ponto de vista da disputa de poder, não é ruim para o governo Lula.